Olá, a gente começa hoje com uma análise da Agromove sobre um assunto que está na cabeça de todo mundo do setor, a soja. O mercado sofreu um abalo bem forte, né? E a grande pergunta é: será que a gente chegou no fundo do poço? É isso que vamos investigar agora. Afinal, essa queda toda é o fim de um ciclo ou será que, na verdade, existe uma oportunidade escondida aí? Vamos mergulhar fundo nesses dados para entender. Olha só esse gráfico. Dá para entender o susto, né? Uma queda brusca que realmente pegou muita gente de surpresa. A questão é, o que aconteceu? O que explica um movimento tão forte e rápido assim? E para responder essa pergunta, a gente vai se basear na análise da seção de cenários da Agromove. Quem vai guiar a gente por esse caminho, para entender as forças complexas que estão moldando o mercado, é o especialista Alberto Pessina. Então tá, primeiro passo, vamos entender o tamanho real desse impacto, a dimensão dessa queda. E olha, a expressão que o Alberto Pessina usou, veio uma paulada, ela resume, nossa, perfeitamente o sentimento do mercado. E não é para menos, né? Porque não foi uma correçãozinha suave. Foi um golpe, um baque que mudou de verdade as expectativas. Ok, agora a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque a soja, claro, não vive numa bolha. Ela é super influenciada por um cenário macroeconômico que, olha, está bem complexo e cheio de contradições. E aqui a gente tem um verdadeiro cabo de guerra na economia. Pensa só, de um lado o FMI chega e fala, opa, o crescimento global vai ser um pouco melhor. Isso em tese é ótimo, deveria aquecer a demanda. Mas do outro lado tem um peso enorme, a dívida dos países, a dívida soberana global está nas alturas. E isso pode impedir que os juros caiam, o que acaba freando os investimentos. Então é essa briga de gigantes que respinga direto no preço da soja. Beleza, saindo do macro e voltando para o nosso mercado, vamos para o coração da questão. Aquele balanço de sempre, né? Oferta versus demanda. É aqui que a batalha dos preços acontece de verdade. E aqui está talvez o principal vilão dessa história toda de queda de preços: 29%. Esse número representa o nível dos estoques globais comparado ao consumo. Para ter uma ideia, é como se a gente tivesse quase 4 meses de soja guardada no mundo. Com tanto produto assim disponível, fica fácil entender, né? O poder de barganha vai todo para a mão de quem compra e isso joga os preços lá para baixo. Mas calma, enquanto essa oferta toda do grão pesa nos preços, tem uma reviravolta bem interessante acontecendo. E ela vem dos derivados da soja. O óleo e o farelo estão contando uma história bem diferente. E olha, isso pode mudar o jogo. Olha que interessante. O preço do farelo se segurou, se estabilizou. O preço do óleo de soja continuou lá em cima, em patamares altos. O que isso significa na prática? Para a indústria que esmaga a soja, o cenário ficou ótimo. Ela compra o grão mais barato e vende os derivados com preço bom. O lucro, que a gente chama de margem de esmagamento, disparou. E qual o resultado disso? As indústrias se sentem super incentivadas a comprar mais e mais soja, o que cria uma força de demanda, uma força contrária, que acaba ajudando a segurar os preços, evitando uma queda ainda maior. Então, a gente tem esse cenário fundamental bem complexo, né? Com forças puxando para todo lado, e é aí que a análise técnica entra para nos dar algumas pistas importantes sobre se o mercado está de fato virando esse jogo, saindo do fim e indo para a oportunidade. E é exatamente aqui que a análise do Alberto Pessina traz uma luz no fim do túnel. Ele diz, e essa observação é crucial: parece que esse mercado está encontrando um fundo. Isso sugere que, depois de toda essa tempestade, o movimento de queda pode, finalmente, estar perdendo o fôlego. E se a gente voltar para o gráfico, dá para ver isso direitinho. Olha lá. Depois daquela queda vertiginosa, o que acontece? O preço para de cair e começa a andar de lado. Essa lateralização, como a gente chama, é um sinal clássico. É o mercado dizendo que as forças de compra e venda estão se equilibrando. É a possível formação de um piso de preços. E essa não é só uma percepção do gráfico, ela é confirmada por dados da plataforma Grumove. A gente vê que em várias regiões, em várias praças, os preços estão se estabilizando. Ou seja, a probabilidade de novas quedas fortes diminuiu. Aquela tendência de baixa parece estar dando lugar a um cenário de mais estabilidade. Certo. Então, o ponto crucial agora é o seguinte: se o mercado parece estar encontrando um fundo, mas a gente sabe que ele ainda está volátil, como agir? Qual é a melhor estratégia? Bom, a recomendação da análise vem como um alerta importante.
A ideia não é ficar esperando para tentar acertar um único preço ideal, aquele preço perfeito. O segredo, na verdade, está em gerenciar o risco e construir o preço de uma forma inteligente, de uma forma adaptável. Como assim? A abordagem é modular. Pensa assim, em vez de olhar só para o preço final lá na ponta, a estratégia é quebrar ele nas partes que o formam. A cotação lá em Chicago, os prêmios aqui no Brasil e o câmbio. A ideia é aproveitar as janelas de oportunidade em cada um desses componentes, separadamente. Assim, o preço final vai sendo construído em etapas, de um jeito muito mais flexível e seguro para navegar nessa volatilidade. E o mais importante, adaptado para a realidade de cada empresa, de cada fazenda. E essa talvez seja a grande lição daqui. Um cenário de preços em baixa não significa que não existem oportunidades. Muito pelo contrário, com a análise certa ele pode revelar caminhos estratégicos muito interessantes para quem está preparado. Hoje, o nosso foco aqui foi total na soja, mas essa análise completa, claro, vai muito além. Para quem quer entender a fundo também o cenário de pecuária, de milho, todos os detalhes estão lá na seção de cenários da Agromove, que fica disponível para os assinantes. Então, a questão que fica no final é essa. Como pegar toda essa visão, toda essa análise e transformar em ação, em resultados concretos, encontrando as melhores oportunidades para cada negócio. Bom, se a ideia é ter acesso a esse nível de análise para ajudar a tomar as melhores decisões, o melhor jeito de começar é experimentando na prática. O convite está feito. É só acessar o site e fazer um teste gratuito na plataforma Agromove. Valeu pela companhia e a gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!